Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer a análise desse telefone, o Redmi Note 5A Prime, um smartphone de entrada da Xiaomi, que traz uma das melhores relações de custo-benefício do mercado. Ele traz o processador Snapdragon 435, uma câmera frontal de 16 megapixels e custa menos de R$500 nas lojas virtuais chinesas. Mas chega de falar e bora fazer essa análise? Bom galera, vamos lá então. O Redmi Note 5A Prime traz esse design moderno e agradável aos olhos. Então ele tem esse acabamento aqui com essa pintura fosca e metalizada, né? Que passa a impressão de um aparelho premium, mas na verdade esse corpo aqui ele é todo feito de plástico. Então essas laterais denunciam esse malandro. Essa escolha ela podia ter sido trágica para a Xiaomi, mas ela não foi. Na verdade a empresa conseguiu o efeito elegante que ela queria, né? Que os aparelhos mais caros trazem pra gente. E ela conseguiu tornar esse aparelho ainda mais barato graças a esse acabamento aqui em plástico, que é um acabamento que inclusive é bem leve, fica bem bom na mão, né? A pegada fica bem agradável. Bom, o Redmi Note 5A Prime ele tem o mesmo tamanho do Redmi Note 4X, né, e do Redmi Note 4, mas é 12 gramas mais leve e 1 milímetro mais fino, ele tem 1 milímetro a menos de espessura. Isso garante uma boa pegada, uma pegada mais ergonômica na nossa mão. Aqui atrás a gente tem um leitor biométrico que ele está bem posicionado, ele está na altura do nosso indicador. E é uma surpresa boa, já que esses aparelhos geralmente não trazem leitores biométricos. E essas linhas de antenas aqui, elas são na verdade linhas de antenas falsas, que foram colocadas aqui puramente por motivos estéticos, né? Só para tornar o aparelho ter um efeito mais premium, mais realista. Na verdade, o único problema que eu vejo nesse design aqui é que ele já é um design datado, né? Já é um design que é defasado. Esses botões capacitivos aqui da frente, eles entregam o aparelho, né? Esses botões. Então a gente vê que já é um design que é das gerações passadas. Mas, de qualquer forma, é um aparelho que agrada. Esse espaço aqui, ele é um espaço morto, ele podia ter sido melhor aproveitado pela empresa, pela Xiaomi, né? Mas tudo bem, eles podiam ter maximizado a experiência do usuário se tivessem colocado os botões capacitivos aqui na tela, né, como nos smartphones mais caros. Mas enfim, é um smartphone que tem uma aparência contemporânea, ele é quase a prova de manchas de dedos. Nessas semanas que eu estive utilizando aqui, ele não demonstra muitas manchas, é bem agradável nesse sentido. Então, ponto para a Xiaomi, pelo menos no quesito design, o Redmi Note 5A Prime me agradou bastante. Falando da tela então desse aparelho, o Redmi Note 5A Prime ele tem uma tela de 5.5 polegadas com padrão 16:9 e ele já inclui a proteção Gorilla Glass na nossa tela, então a gente está protegido contra riscos. Ela entrega uma imagem razoavelmente nítida, eu vou desbloquear aqui para vocês verem. É uma imagem que é nítida, claro que sob a luz solar ela perde bastante desse efeito aqui, desse contraste, né, dessa nitidez, mas de qualquer forma está dentro do esperado aí. Não tem muito do que reclamar da tela, é um telefone de entrada, então a gente não pode esperar muito, né? Não tem uma explosão de cores vibrantes, nada disso, mas tem uma boa taxa de brilho. A gente está aqui no máximo, vocês conseguem ver que é uma tela que é brilhosa, ela tem uma boa nitidez, os pretos são bons. Eu vou desligar aqui a tela, vocês podem ver que não é aquele preto opaco, né? Aquele preto que não é agradável aos olhos. Na verdade, o contraste dela, para essa faixa de preço, eu achei até bem agradável. E mesmo sob a luz solar, como eu tinha falado, faz um trabalho satisfatório. Claro, a gente tem uma pequena perda de contraste, mas nada que comprometa totalmente a legibilidade. Vocês vão conseguir usar mesmo sob a luz solar, mesmo num dia bem ensolarado. Bom galera, o Redmi Note 5A Prime é alimentado por uma bateria de 3.080 mAh, o que não é muito, já que os smartphones da geração passada, né, eles traziam pelo menos 4.000 mAh. Para piorar, a gente não tem um processador que é muito eficiente em termos energéticos. Então em stand-by a gente conseguiu aí mais ou menos um dia de bateria, né? Durou mais ou menos um dia a bateria do Redmi Note 5A Prime, mas em uso intenso, com grau de luminosidade em 50%, a gente já não teve essa mesma autonomia. Na verdade ele bebeu cerca de 20% aí por cada hora, então em uso intenso essa bateria ela rendeu mais ou menos umas 5 horas de tela, né, num jogo, por exemplo, né, num aplicativo aí mais pesadinho que exige mais da bateria. É um resultado um pouco inferior em relação aos modelos da quarta geração, como os Redmis 4X e 4, né? Mas ainda está dentro da média e dentro do esperado para essa faixa de preço. Falando um pouco do hardware, então, a gente tem aqui um Snapdragon 435, que é um processador aí de entrada, né? Ele é um processador bem simples, ele é um processador octa-core,
com núcleos de 1.4 GHz. Essa versão aqui é a versão de 3 GB de RAM, mas tem uma versão também de 4 GB. É um conjunto simples de hardware, mas que não fica devendo nada em velocidade, pelo menos no uso diário. Eu vou abrir então alguns aplicativos aqui para vocês verem como é que funciona o modo multitarefa no Redmi Note 5A Prime. Então vamos abrir aqui vários aplicativos e ver se ele fica lento ou se ele continua abrindo os aplicativos tranquilamente, continua fazendo a transição entre os aplicativos de uma forma aceitável, uma forma satisfatória. Pronto, já abri vários aplicativos aqui e vocês podem ver que mesmo com vários aplicativos não ficou lento o celular, eu consigo fazer as coisas rapidamente, ele continua abrindo os outros aplicativos rapidamente, então não pesou muito, acho que esses 3 GB aí junto com esse processador Snapdragon 475 está fazendo um bom trabalho. É claro que é um aparelho que tem um desempenho mediano, né? Mas é um desempenho que está acima da média para esses celulares, para essa faixa de preço. Então, pelo menos em termos de velocidade, o Redmi Note 5A Prime me deixou bem satisfeito aí. Falando ainda de hardware, o Redmi Note 5A Prime ele traz uma placa gráfica GPU Adreno 505, que é uma placa gráfica bem simples, é uma placa que realmente ela é uma placa de entrada, né? Então a gente consegue já ver que o telefone é um telefone de entrada. Até agora ele conseguiu nos enganar bem com esse acabamento, né? Esse acabamento premium e com a velocidade. Mas eu vou abrir aqui esse jogo e vocês vão poder ver como ele já começa a dar alguns travamentos, algum lag, né? A taxa de frames vai ficar até bem baixa do normal, do satisfatório. Então vamos abrir esse joguinho aqui e ver como é que se sai. Pronto, vocês podem ver que ele deu uma travadinha, ele demorou um pouco para abrir, e aqui no canto vocês conseguem ver que ele está executando a 24 frames por segundo, agora baixou para 20, na verdade o ideal é a gente ter acima de 30 frames por segundo. Eu até estou usando uma configuração mais baixa aqui no jogo, né, de gráficos mais baixos, só que mesmo assim ele trava bastante, tem bastante lag nesse jogo, então aí a gente consegue ver que o Redmi Note 5A Prime é um telefone de entrada, ele começa a sofrer quando a gente exige um pouquinho mais dele, pelo menos na parte gráfica. Bom galera, o Redmi Note 5A Prime ele traz a MIUI 9.5, que é a interface oficial da Xiaomi, que já está atualizada. Ela é baseada no Android 7.1, mas na verdade essa interface aqui, por fábrica, ela vem com a MIUI 9.0, então já atualizou. E ela faz um trabalho bem bom nesse smartphone, aliada com esse processador. Ela é uma interface bem limpa, na verdade, eu gosto, ela é bem rápida. E é isso que faz a gente esquecer que o telefone é de entrada, porque a MIUI realmente consegue fazer um bom trabalho. Claro que a gente ali, executando os jogos, a gente consegue ver, né, que é um telefone de entrada, porque já começa a dar algum lag, já começa a dar alguns travamentos. A gente tem várias opções para personalizar esse telefone, a gente consegue aqui na área da esquerda aqui, colocar alguns atalhos, alguns widgets. A gente também pode instalar alguns temas adicionais. Então esse aplicativo de temas, ele traz várias opções que a gente pode baixar e deixar o telefone com a nossa cara. Tem muitas opções, eu gosto bastante desse aplicativo, ele vem junto com a MIUI 9.5. Tem também um aplicativo aqui de segurança que ele nos possibilita otimizar o telefone, então a gente consegue deixar o telefone mais rápido, consegue otimizar a RAM dele, a gente exclui também, fazendo a limpeza, os aplicativos que não estão sendo utilizados, que estão só ocupando espaço, então o telefone com isso ele consegue ficar mais rápido. Então aí é um excelente trabalho que a MIUI 9.5 ela faz para deixar o nosso Redmi Note 5A Prime bem mais rápido e conseguir nos enganar que é um telefone intermediário, mas na verdade ele é um telefone de entrada. Então aí a Xiaomi conseguiu fazer uma construção que realmente entrega muito por pouco. Esse telefone custa só R$500, custa até menos de R$500 se a gente pegar esse modelo mais básico nas lojas virtuais chinesas. E é um telefone que, apesar de sofrer um pouco aí na parte gráfica, ele desempenha muito bem as funções do dia a dia, vocês não vão se arrepender, realmente é um telefone bem rapidinho. Bom galera, eu testei as câmeras do Redmi Note 5A Prime e ele me surpreendeu bastante, principalmente com essa câmera aqui de 16 megapixels, que é uma câmera que normalmente a gente não vê nesses smartphones. Então a Xiaomi escutou muito o público e pensou
na hora que ela construiu esse aparelho. Na geração passada a gente tinha câmeras realmente muito ruins, muito ridículas na verdade. A gente tinha fotos com um trabalho muito ruim, principalmente em diferentes situações de luz, elas eram bem pixeladas, bem borradas. Porém agora a gente tem essa câmera que faz um trabalho bom, ela inclusive traz um flash LED aqui junto com ela. Então, mesmo à noite, vocês podem tirar selfies que vai ficar um trabalho bem agradável. Na traseira, a gente tem uma câmera principal de 13 megapixels com abertura 2.2, autofoco, flash LED e que grava em 1080 pixels a 30 frames por segundo. Então, a gente tem aí vários modos como panorama, temporizador, manual, embelezamento, e a gente pode também ajustar algumas configurações, menos, é claro, a velocidade do obturador e o foco. As fotos produzidas pela câmera do Redmi Note 5A Prime são fotos boas, a gente tem uma boa nitidez e um nível de detalhamento satisfatório. Claro que tem ruído, né? Mas considerando a abertura de f2.2, os níveis são bons para essa faixa de preço. Então é uma câmera que entrega muito mais que a gente imagina para a faixa de preço desse telefone, lembrando que ele custa aí menos de R$500 nas lojas virtuais chinesas. Mas sendo bem sincero, utilizando o smartphone nesses últimos dias aí, eu consigo dizer para vocês o seguinte: ele realmente é um telefone rápido para as tarefas diárias, vocês não vão se arrepender. Só que, claro, se vocês forem jogadores afinco, realmente não é um smartphone que realiza um trabalho muito bom, um trabalho satisfatório. Mas, de qualquer forma, é um smartphone que entrega uma relação de custo-benefício muito boa. Então, acho que o Redmi Note 5A Prime ele faz um trabalho excelente e vale cada centavo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa análise, que ela tenha ajudado o pessoal que está pensando em comprar o Redmi Note 5A Prime. Quem não é inscrito no pede, tenta, se inscreve agora, ativa o sininho para receber todas as novidades. Deixe também seu curtir para ajudar a divulgar esse vídeo e ajudar o nosso canal a crescer. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!